semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Boa noite. Esperar um pouquinho aqui o Instagram avisar. Do corpo do meu pai, ele me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo Tudo da bem, querido? Oi, Lu. Ela me deu Imagino que deve ter sido bom voltar já, né, André? Nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Vou só avisar aqui a galera, mais uns 2 minutinhos para não começar a falar e ficar repetindo aqui. Falar um pouquinho sobre constelação familiar, relação com nossos pais, comparação, a importância, né, dos nossos pais nessa relação que a gente tem de comparação. Aqui, né? Visando Instagram. Oi, Lu, bom dia pra você aí. Bom, normalmente eu faço as lives para ficar gravada. Eu fiz muito de última hora, eu não planejei muito o aviso. Então eu vou começar a falar um pouquinho e quem for chegando, e vai pegando a mensagem que precisa. Se não, vê depois, assiste depois, tá tudo bem também. Para mim não é um problema isso. Bom, falar de constelação familiar é algo que eu amo muito, né? Por quê? Porque transformou muito a minha vida. Coloquei até essa música que é uma das músicas que eu gosto muito, mas que a gente só acha ela no YouTube, que chama Eu Vim do Corpo da Minha Mãe. E eu acho linda essa música. Não sei se dá pra vocês ouvirem aí, como é que tá, se vocês conseguem me ouvir também bem. Dá pra ouvir bem? Espero que sim, porque eu acho que a acústica de onde eu tô não sei se tá tão boa assim, mas vamos lá. Bom, eu amo constelação porque constelação transformou a minha vida, né? Eu fiz uma vez, acho que um dos meus vídeos mais visualizados aqui no Instagram é sobre comparação. Que infelizmente a questão da rede social, né, ela aumenta muito estimula muito a gente ficar se comparando e a comparação acontece que eu me diminuo, né? Então eu me diminuo, eu acho que sempre o outro é melhor, faz mais bonito e eu começo a me auto-sabotar, né? Então quando eu entro nesse processo de comparação, isso só enfraquece, né, a minha autoestima. Eu acredito que nada do que eu faço é bom o suficiente. Isso não é bom, não alimenta de jeito e maneira. E aí, o que eu observei, né, na época eu tava estudando constelação, mas não era tão clara a mensagem sobre o quanto que esse lance da comparação, ele também tá muito conectado com a forma como a gente toma os nossos pais, né? O que é constelação? E sempre quando fala de constelação, sempre falam de tanto de pai e mãe. Por que isso, né? Porque é a nossa fonte de vida, né? E tudo dentro das leis do amor que regem a constelação, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. A ordem é quem veio antes, e aí tem essa conexão com os nossos pais. E quando se trata de ordem, é por uma questão compulsória, os nossos pais, eles darem tudo e nós recebermos tudo. Só que a gente muitas vezes tenta equilibrar essa balança com os nossos pais, né? Porque a vida é tão grande, tão preciosa, e por um amor tão grande, muitas vezes a gente tenta equilibrar. Só que o que acontece nessa maneira, quando eu tento equilibrar essa balança, de uma maneira muito inconsciente, dependendo da postura que eu faço isso, eu tiro os meus pais do lugar deles, né? É como se eu não aceitasse eu ficar no meu lugar de filha, meu lugar de pequeno e de receber. Eu até trouxe os bonequinhos, né, que eu uso para representação, para mostrar um pouquinho, vamos ver se dá aqui para ver. Eu usei um bonequinho para representar a mãe, um bonequinho para representar o pai e uma menininha aqui.
Então, quando se trata de ordem, os pais são maiores do que nós somos pequenos, nós recebemos a vida deles. E só que o que acontece é que nenhuma família é perfeita, né? Nenhuma família é perfeita, todo mundo tem os seus desafios. E eu vejo muitos desafios que a gente passa dentro da nossa família como uma forma da gente se conectar com o que a gente veio fazer aqui na Terra também, com a nossa missão de vida, com o nosso propósito. Muitas das histórias, né, que quando eu estava dentro, né, no início da minha jornada de autoconhecimento, de busca de saber mais quem eu era, eu via muitos traumas, né, muitos dos traumas que as pessoas tinham passado, estavam lá também buscando suas curas. Hoje é a maior força delas. Eu lembro de uma moça que tinha tido uma questão de sofrido violência, abuso, né, na infância. Não lembro bem como foi, eu fui na adolescência. Mas que hoje ela fazia roda com mulheres, fazia um trabalho consagrado de mulheres e costura também de roupa para mulheres. Um trabalho muito lindo, assim. E aquilo me fascinou demais. Oi, Tabata, tudo bem? E aquilo me fascinou muito, assim, como essa força, né? Porque é um assunto bastante polêmico, claro, e como isso se transformou em força. E hoje, quando eu olho pra minha vida, vendo que a dor que me fez buscar, tudo que fez buscar, e hoje a minha maior força trabalhar com isso, é muito incrível. Então, a gente nasce dentro de uma família, de uma história já sendo contada, e estamos ali pequenos para receber dos nossos pais, só que dependendo de como foi a vida, como eu estava falando, a gente carrega algumas críticas, a gente não concorda como foi. Só que dependendo de como eu não concordo, do quanto eu não concordo, é aí que isso vai afetar a minha vida. É aí que os problemas começam. Porque se eu não aceito tomar a vida do jeito que ela foi, como foi possível, né, com seus desafios, porque esses desafios, eles também me fizeram me colocar em movimento, né, nos colocam em movimento, nos colocam em trocas. Você vai buscar, você vai estudar, você vai ler livros, você vai pedir ajuda, você vai trocar com as pessoas, você vai entrar num processo de amadurecimento, né? Vai sair também do papel de vítima e de protagonista e ressignificar essa história, transformar essa história e se curar. Então, se eu não consigo me apropriar e não tomar essas histórias, né, meu pai e minha mãe, como foi aqui, o exemplo que eu dei dos bonequinhos, como é que eu vou me apropriar das minhas qualidades? Como é que eu vou me achar, né, tão bom o suficiente? Porque o que acontece é que no inconsciente fica, mas eu tô jogando meu pai e minha mãe. Mas eles não são tão perfeitos assim. Mas meu pai e minha mãe também faz isso. E aí você começa, é uma forma de punição. Até, sabe? Eu vejo muito como uma forma de punição. E aí eu não me aproprio disso, eu começo a me sabotar, eu começo a comparar. Então a comparação, olhando da visão sistêmica, ela também está muito conectada de eu não me apropriar do amor do meu pai e da minha mãe. De eu não me apropriar de tomar a história como foi possível, né? Com as imperfeições que foi, a realidade que foi, porque eles também, né, os pais também têm as suas dificuldades, também têm as suas histórias, também vem num cenário, numa história sendo contada, e assim sucessivamente, né, a gente não nasceu isolado, a gente faz parte desse filme. Então, se eu não consigo me apropriar, então, de tudo isso, da minha história, do meu amor, é como se eu tivesse vazio. Porque o que eu sou? Eu sou metade meu pai e metade minha mãe. Se não fosse a força da ação do óvulo, do esperma do meu pai e de encontro com o óvulo da minha mãe, eu não estaria aqui, eu não teria vida. E muitas vezes, dependendo da história, a pessoa não consegue nem agradecer, né? Por ela ter vida. Então, se eu não consigo nem agradecer pelo fato de eu respirar, pelo fato de eu estar vivo, o reflexo em todas as áreas da vida, de acordo com o estudo sistêmico, e que a gente vê no campo, não é algo que a gente fantasia ou inventa, não, a gente vê no campo, quando um cliente vem e eu coloco representantes do quanto isso afeta todas as áreas da vida da pessoa, profissional, pessoal, relacionamentos, financeiro.
se sente perdida, tem dificuldade, não tem força para ir para a vida, tem muitos medos, né? Se sente muito insegura, autoestima baixíssima, porque no fundo ela ainda tem essa dor, ela carrega essa dor. Então, ao invés... Deixa eu pegar os bonequinhos aqui de novo. Tá um pouco difícil porque eles estão caindo. Eles não estão querendo ficar de pé aqui não, porque eu tô usando a tampa. Deixa eu colocar aqui rapidinho. O que acontece quando eu não me aproprio, né, dessas histórias? Ao invés de eu olhar pra minha vida, né, porque quando eu tô numa posição, numa postura que eu consigo agradecer pela minha vida, eu consigo agradecer pelo que foi, né, curar, porque assim, também não vamos ignorar, sabemos que temos histórias muito difíceis e por isso a importância da gente cuidar disso, curar isso, pedir ajuda, fazer terapia, ir fazer uma terapia holística, ir fazer os seus processos que você sentir, se você sente desconectar com alguma religião, seja lá o que for, fazer os seus movimentos, né, da busca de cura, porque nessa jornada você vai se encontrando de alguma maneira, vai retornando para sua essência, você começa a conseguir olhar para a vida que está aqui disponível. Se eu não consigo, se eu ainda tô com várias questões para resolver, com dores com relação a eles, o que eu faço para a vida? Eu dou as costas para minha vida. Se eu dou as costas para minha vida, não vai fluir, porque eu tô paralisado na dor, na queixa, na exigência de que eu quero que seja diferente. Mas, na verdade, quem quer? O adulto é a criança. É aí onde entra a criança interior que tanto se fala, né? Então, a nossa criança até os 7 anos, que é a fase da nossa construção, da nossa personalidade, muito das nossas crenças, como a gente vê o mundo. Porque quando a gente nasce um ser puro, um diamante lá bruto, né? Que vai sendo lapidado. Então, a criança, ela é egóica, ela não consegue distinguir o que é bom, ruim, o que é certo, o que é errado. Ela não consegue distinguir o que é bom, tipo, meu pai tá indo trabalhar porque ele precisa trazer sustento, alimento para casa. Ixi, caiu aqui. Ele precisa botar alimento em casa, por isso que ele vai trabalhar e vai colocar minha mãe. Ou, meus pais não estão juntos, minha mãe precisa trabalhar, né? A criança, ela não entende isso. Então, ela pode, na memória, né, na vida que ela vivencia, ela vai registrar aquilo como abandono ou como rejeição, mas ela não foi abandonada de fato, muitas vezes, né? Claro, cada história é uma história e é importante respeitar. Ela não foi abandonada ou ela não foi rejeitada. A história que foi possível foi que ela não pôde ter o pai 100% do tempo ou, né, a mãe 100% do tempo, porque a realidade, o contexto que ele tomava era outro. Então, esses registros ela carrega. E por mais que ela tente pra vida, como é que ela vai fazer? Se eu me sinto rejeitada ou abandonada, eu vou fazer de tudo, por exemplo, para as pessoas e vou ter dificuldade de falar não, porque eu acho que, né, as pessoas também vão me abandonar ou vão me rejeitar, eu vou reviver essa dor e eu quero me proteger. Então, como eu me protejo? Criando essas máscaras, criando esses comportamentos. E aí, onde que vem, né, a comparação disso tudo? Quando eu tô lá, virada, ainda olhando com exigência, porque eu não me aproprio tudo. Eu não consigo olhar para as riquezas que eu trago na minha sacolinha, não consigo olhar, né, para minha mochila e ver, porque uma parte de mim ainda nega. Então, você pode se conectar com essas qualidades, né? Faça uma lista das suas qualidades. Faça uma lista das qualidades dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. Então, um match para ver o quanto você tem isso deles. Outro dia tava, né, quando eu tava, essa live, ela veio pra mim, assim, esse conteúdo, novamente relembrando, eu adoro a arte manual, né, então eu adoro reciclar, então eu pego um pote de vidro, todos os potes de vidro que eu tenho eu não jogo fora, gente, eu gosto de reutilizar, então eu coloco grãos ou macarrão, alguma coisa assim, alguns eu faço vasinho, então eu compro aquelas linhas, decoro de algum jeito muito simples, dá um outro toque e aí eu uso como um vaso de flor. Às vezes, deixa eu ver se o meu tá aqui. Eu tirei.
Mas senão eu ia mostrar pra vocês. Às vezes nem, dependendo do vaso, do vidro, ele já é maravilhoso. Só coloco a água e a flor ali dentro e ó, fechou, maravilhoso. E daí me veio uma memória que um pouco tempo antes de eu vir pra Austrália, eu lembro que eu tava em casa e eu fui ver que meu pai tava fazendo um fundo de casa e ele tava preparando uma forma de regar lá o jardim, a hortinha que a gente tem na parte de trás de casa. Eu achei aquilo muito criativo, muito maravilhoso. Falei, gente, mas que ideia maravilhosa, eu podia patrocinar isso daí e tal. Então, meu pai sempre inventava e criava essas coisas, sabe? Meu avô, a mesma coisa. E eu falei, nossa, eu achando que, né, nasci disso. Claro que não. Vem de aí, vem dessa ancestralidade. A mesma coisa com muitas outras coisas, né? No servir, no tratar as pessoas, no querer ajudar, que vem de ambos, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Minha mãe tá sempre ajudando as pessoas da comunidade, fazendo doação, caridade, essas coisas assim. Então eu lembro quando eu fiz meu primeiro voluntariado, pra quem não sabe, eu fui palhaça de hospital por uns 3 anos e foi uma experiência incrível. E pra quem tá no processo de autoconhecimento, eu mega ultra recomendo não ser palhaço de hospital, mas fazer um voluntariado, porque você se coloca a serviço e é a melhor maneira de você se conhecer também, sabe? Porque a gente vai com a sensação de que a gente vai ajudar as pessoas, mas a verdade é que a gente sai de lá ajudado, sabe? Você vai prestar um serviço, mas na verdade você vai conhecendo muito mais de si, vai ressignificando. Meus valores, eles mudaram muito depois dessa experiência, assim, porque eu trabalhava em hospital público, eu ia uma vez por mês, né? Nós montávamos um personagem, mas tive que fazer também um curso de 6 meses, porque você não pode chegar no hospital, num quarto, falando qualquer coisa, né? Oi, tudo bem? Não, claro que a pessoa não tá tudo bem, ela tá no hospital, né? E aí a gente passou por vários processos de sensibilizações, enfim. Então, eu aprendi muito, né, sobre os meus valores, sobre a questão do meu servir. Dentro da espiritualidade, a gente chama até de seva, né? Serviço desinteressado, que é uma excelente forma, porque a gente ainda tem a ilusão de que propósito de vida é uma única coisa. E não é, a gente está exercendo o nosso propósito de vida, que pelo menos é o que eu acredito, depois de muito buscar ressignificar, né, que a gente tem sim uma missão, mas ela se exerce de diversas maneiras e não apenas fazendo uma única coisa. A gente está exercendo o nosso propósito e a nossa missão no nosso dia a dia, no nosso trabalho, numa conversa que toca a alma de alguém, que ajuda alguém de alguma maneira e a gente nem espera. Então a gente está a serviço da vida, né? Eu vejo muito propósito de vida como está a serviço da vida. E aí a vida vai te usar como ela precisar usar, seja um ambiente que você estiver. Então, recomendo fazer serviço voluntariado para quem também está nessa busca, está se sentindo um pouco perdido. Se coloca a serviço, só vai lá e serve, né? Isso eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre si e tudo mais. E aí a parte da comparação, né, que eu tava voltando, falando lá, é isso, se eu não consigo, né, tomar os meus pais e a minha história, eu não consigo reconhecer essas habilidades que eu já carrego comigo, se eu nego, se eu ainda tenho essa rejeição, eu nego, é como se eu falasse, eu não aceito essa história, então eu não aceito essa parte de mim. Então, sei lá, não aceito o meu pai, não concordo que ele seja desse jeito, eu não concordo com o que foi. Então, eu tô recusando todas as habilidades, tudo aquilo que eu carrego dele também comigo. A mesma coisa pra mãe. E como é que eu vou me apropriar disso? Se eu não consigo enxergar, né, e muitas vezes é de um lugar de muita inconsciência e de dor também, que a gente não consegue, às vezes, enxergar o amor dos pais, né, que eles têm com a gente. Imagina só, né, se você tem um filho, se você vai fazer algo para prejudicá-lo. Claro que não, né, assim, num ambiente normal, tradicional, óbvio que não. É com muito amor tudo que é feito, é sempre para proteger, sempre querendo o melhor e dentro daquilo que é possível, porque como é que eu vou dar também algo que eu não recebi, né? Muitas vezes eu vou chegar, sei lá, o pai não abraçava muito, a mãe não abraçava muito, eu não sei. Cada um, né, tem uma história. Mas quantos filhos a mãe tinha? Ah, então ela tinha 12 irmãos, 15, 20. Como é, né, que ela vai conseguir passar isso se ela não teve isso na casa dela? Porque ela veio de uma família com milhares de irmãos e coisa desse tipo. Então, às vezes, a gente quer exigir aquilo que também não é possível, que a pessoa não dá. E é isso a mesma coisa para relacionamentos, né? Como é que eu vou exigir algo que a pessoa ela não tem para dar? Não dá, a conta não fecha. Então, um lugar de comparação
É eu me esquecer. Quando eu me comparo, eu esqueço dos meus dons, dos meus talentos. Eu esqueço, né? Eu me esvazio. Eu me desconecto desse amor. Eu me desconecto de tudo isso que eu carrego dentro de mim. Quantas coisas, quantas riquezas que a gente não carrega dentro da gente, né? Quantas habilidades, quanta coisa linda. Mas aí, quando eu me comparo, eu me esvazio, entro na escassez, na falta. Eu olho para o que falta, né? É a mesma coisa lá na relação com os pais. Eu não estou satisfeita com o que eu recebi. Eu fico muito presa no que faltou. Ai, faltou amor, faltou isso, faltou aquilo. Eu me prendo nessas queixas, né? E aí eu não consigo enxergar tudo de bom que eu recebi, tudo de bom que eu já carrego na minha sacolinha, né? Eu olho como se ela tivesse vazia. Então, a comparação, né, sair desse lugar de comparação, eu recomendo fazer esse exercício de olhar para as habilidades, as riquezas que você já carrega com você, que você já traz na sua alma e reconhecer, né? Porque aí você, quando você se preenche desse amor, você se apropria, você se conecta com esse amor do pai, da mãe, da fonte da sua vida, nada falta. Você não precisa buscar em lugar nenhum. Você não precisa buscar no outro. Você não precisa buscar na validação, no reconhecimento do outro, no presente, em nada. Porque você já tá cheio. Cheio de vida. Cheio daquilo que você já recebeu. É claro que é gostoso e todo mundo quer ser amado. Mas o amor principal é de pai e mãe. Se você não se conecta com esse amor, você vai estar sempre vazio. Vai estar sempre vazio. Vai ter a falsa ilusão que tá cheio. Mas vai estar sempre vazio. E aí vai ficar se comparando. Vai ficar mendigando. Amor, carinho, atenção. Espero que faça sentido aí pra vocês. E falar até um pouquinho de comparação, um pouco mais focado nesse sentido. A gente esquece que a gente é único. Você é especial do jeitinho que você é, né? Cada serzinho é único e é exatamente do jeitinho que você veio fazer a diferença aqui nesse mundo. Tem alguém esperando, né? Precisando do seu serviço, do jeitinho que você é, do jeitinho que você tem para oferecer. Por mais que você faça a mesma coisa que eu, por mais que você, sei lá, também trabalhe com reiki, eu também trabalho com constelação, não vai ser do mesmo jeito, porque as minhas experiências de vida, a forma como elas ecoaram em mim e a forma como eu transbordo isso, vai ser completamente diferente de você. Às vezes a pessoa ela não vai se conectar comigo, por mais parecido que a gente faça. Pela minha voz, porque eu uso óculos, que às vezes é isso, né? A pessoa fala, ai, não sei, não me conecto com... Ai, não gosto de fulano, porque fulano é o cabelo, é o... Não bate, às vezes a energia não sintoniza. Então tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Não deixa de fazer porque o outro também já tá fazendo. Faça do seu jeito, que é único. A gente é uma flor única, né? Por mais iguais que seja, a gente é único. Então se aproprie disso e veja se você tá nesse movimento de comparação, quando estiver caindo em comparação, volta para o seu centro e se conecta com a fonte da sua vida, né? Com o seu pai, com a sua mãe, com esse amor incondicional, com a sua fonte divina, né? De vida também. E você vai ver como isso se transforma, né? Não tem mais espaço para que isso aconteça. Você já nem cai mais nessa armadilha. Se cair porque você está escorregando no tomate, você, peraí, tô me esquecendo quem eu sou. Que é isso? Né? Tô me esquecendo da minha essência, tô esquecendo o que eu vim fazer aqui, tô esquecendo de que fibra eu sou feita, de que fibra você é feita. Né? Assim, se você não se sente, né? Às vezes a gente tá passando por uma dificuldade. Outro dia eu até fiz um post. Se você estiver passando por algum momento de dificuldade, se conecta com seu pai, com a sua mãe,
né? Fecha os olhos, visualiza o seu pai do lado direito, sua mãe do lado esquerdo. Você pode visualizar eles com a mão nos ombros de vocês, dando bênção para vocês, né? Thaís, eu não conheço meu pai, ou eu não conheço minha mãe, seja lá por qual motivo for. Só se conecta, porque a presença física, ela pode não estar aqui, mas dentro de você, esse ser te habita. Você é feito de metade do seu pai e metade da sua mãe, senão você não nasceria, você não existiria biologicamente, mesmo que fosse no laboratório. Eu preciso de um esperma de um óvulo, de um homem e de uma mulher, né? Então, existe, tá aí dentro de ti, né? Se conecta, você vai acessar essas informações. Tá nas suas habilidades, tá no seu jeito de fazer, né? Nós somos essa misturinha gostosinha de pai e de mãe, né? Desses dois seres, né? Aí. Então, se conecte com isso, se aproprie disso, volte para essa fonte, se aproprie das suas qualidades, das suas habilidades. Olhe para o que você tem de sobra e não para o que falta. E eu sei que a nossa sociedade sempre faz a gente olhar para o que falta, né? E o que é uma pena. E a gente é muito programado nesse sentido. E eu falo que eu lembro muito de quando eu trabalhava com recursos humanos e para quem trabalha em empresas, talvez, né, consiga aí lembrar sobre isso, que é as avaliações de desempenho. Então, as empresas normalmente têm uma avaliação anual, algumas conectam essa avaliação com o pagamento de PLR, né, bônus, alguma coisa nesse sentido. Então, a empresa, ela tem as competências dela, que para ela são primordiais pro serviço, né, que ela presta, o produto que ela vende, e aí ela quer que esses profissionais estejam, né, alinhados dentro dessas competências. E aí, quando você faz uma avaliação de um funcionário, o que normalmente, né, o gestor vai olhar e vai avaliar a pessoa? Nessa competência aqui, fulano não é tão bom. Sempre vai olhando para falta, porque tá faltando para que a pessoa que ela tem que melhorar. Aí depois vai lá, vai analisar e vai, putz, então vamos trabalhar no gap, né, assim, no que tá faltando nessas pessoas para que ela fique melhor, que ela dê uma melhorada. A questão é, se tem algumas habilidades que eu não tenha, eu desenvolvendo um pouco elas, eu ainda não vou ficar 100%. Eu vou ficar um pouco bom, mediano ali. Mas se eu desenvolver as habilidades que eu já tenho, eu vou ficar 100% estrela, maravilhoso, incrível. Só que o movimento que se faz é o contrário, né? Ao invés de olhar e valorizar, né? E aí fazer com que aquilo que eu já tenho, eu super desenvolva para que as minhas fraquezas, né? Aqui no caso, se tratando de empresa, nesses pontos a desenvolver, como chamávamos, né? Porque para aquela empresa é um ponto a desenvolver, para outra já é diferente, né? Então isso também é bastante complicado e muitas pessoas levam para o pessoal, né? Começam a achar que elas são incompetentes. Não é. Lembra que tem 1000 empresas e cada uma tem competências diferentes. Então, de repente, naquela não era, mas na outra pode ser. Então, olhe para suas habilidades, né? Pare de focar naquilo que você não tem ou naquilo que, né, não faz parte de você. Mas olhe para aquilo que você tem. Olhe para suas riquezas. Faça uma lista. Pega um papel. Eu adoro lista, né? Adoro pegar papel. Dentro do meu processo, sempre escrevo muito e gosto de fazer journaling também, né? De escrever, assim. Às vezes escrevo quando eu não tô tão bem. Ultimamente tenho feito a prática de escrever no período da manhã. Mas faça uma lista de você. Quais são as minhas qualidades? Quais são meus pontos fortes, né? Agora, os pontos a desenvolver é aquilo que vai prejudicar nas suas relações e na sua vida, de acordo com o que você enxerga e também de onde você trabalha, né? Porque muda de uma coisa para outra. Se tá te prejudicando muito nas suas relações, então, né? Você já sabe que isso é algo que você tem para desenvolver porque tá te prejudicando. Mas não da perspectiva do outro, mas a sua perspectiva, né? O outro é sempre o nosso espelho. Mas se apropriar. Então, e voltar para a fonte, né? Sempre eu gosto muito de reforçar e relembrar a importância da gente se conectar com essa fonte de amor, né? De vida que é nosso pai, nossa mãe. E dependendo de como foi a sua história, se você conseguir apenas ser grato pela sua vida, já é um grande passo, sabe? Já é uma grande evolução. E aí vai cuidar
né? Vai cuidar das outras dores, para que então para que o amor volte a fluir, para que você volte para o seu lugar. E aí vamos ver se os bonequinhos não caiam aqui de novo. Para que aí eu saia da exigência de que seja uma história diferente, para que eu consiga olhar para minha vida e seguir para minha vida. Que aí eu consigo me apropriar. Aí eu vou com a minha mochilinha para a vida cheia, sempre me lembrando, então, né, das minhas qualidades, daquilo, da fibra que eu sou feita. Então é isso a mensagem de hoje. Eu não quero me prolongar muito, porque já tá tarde. Eu acredito que eu precisava vir dar essa mensagem aqui para vocês, trazer essa reflexão. Se você está passando por algum processo, né, de desafio, se conecte com a sua fonte. Se tiver qualquer dúvida, precisa de algo, eu estou à disposição, né? Se precisa fazer constelação, também tem as rodas que eu faço semanalmente. Essa semana eu ainda não divulguei, não fiz devido ao mesmo problemas na minha internet aqui, então tô esperando só eles finalizarem para daí eu, né, poder divulgar para não ter problemas, porque tá sendo um pouco desafiador aí. Mas feliz que a live não caiu e não tá muito ruim, mas é mais ou menos isso. Eu vou colocar uma música de uma outra profissional consteladora que eu gosto muito, que chama Profecia do Sim. E eu queria... Fiquem com essa letra. Gosto muito dessa letra. Na terra eu cresço. Acho que dê pra ouvir, né? Da terra eu vim. Deus é o solo. Minhas raízes são os que vieram antes de mim. Deixa eu botar mais pertinho aqui. Deus é o solo. Minhas raízes são os que vieram antes de mim. Meus pais são o tronco, meu filho sou o ramo. Para que os ramos floresçam, é preciso sugar da raiz. Então, eu digo sim. Eu digo sim. Eu digo sim. Eu digo sim. Porque é daí que vem meu alimento. É daí que vem o meu sustento. É daí que vem o meu alento. Agora eu me abro. Agora eu me abro. Me entrego. Vou colocar aqui até pra vocês verem. Tomara que dê pra ver ela Eu cantando. me entrego. Me entrego à profecia do sim. Me entrego à profecia do sim. É isso. Sim, Pai. Vamos dizer sim pra vida, nos apropriar. Sim, Mãe. Dizer sim pro pai, pra mãe se apropriar aí pra vida. Boa noite, Lu. Obrigada pela companhia aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma ótima noite pra vocês. Muito bom dia aí no Brasil. E a gente se vê na próxima live ou na próxima roda. Tá joia? Um beijo e até mais. Deixa eu fechar aqui.